Quando um urubu morre, os outros urubus vão lá comer ele ou existe uma ética entre os urubus? Já tem algumas semanas que esse assunto surgiu e a galera sempre me marca nos comentários. Afinal, um urubu come ou não um outro urubu da mesma espécie? Mas é claro que come, não é comum e normalmente os urubus tendem a evitar, pois apesar de serem animais carniceiros, eles têm as suas preferências alimentares. Geralmente nas áreas urbanas, onde tem muito bicho morto atropelado em abundância, os urubus ignoram carcaças de aves, especialmente de urubus, dando preferência para carcaças mais nutritivas, com mais carne e vísceras. Mas se um urubu estiver com muita fome e sem opções, ou um urubu um pouquinho mais ousado e curioso, ele vai comer a carcaça de um outro urubu sim. E isso é muito bem documentado na ciência. Artigos como esse, publicado em 2008, relata casos de alguns urubus comendo outros da mesma espécie, que boiavam em um banhado. Esse outro artigo, que é mais impressionante, documenta urubus comendo outros urubus mortos e também urubus atacando um jovem da mesma espécie que posteriormente virou refeição. Artigo documentado com foto e tudo, tá? Publicado em uma revista confiável, especializada em comportamento de aves de rapina. Então essa história de que o urubu não come outro urubu morto da mesma espécie é mais um mito da internet. Embora seja um comportamento raro, ele acontece. Só lembrando que esse é um vídeo do quadro Ornitólogo Responde, onde eu respondo aqui algumas perguntas que foram enviadas por vocês. Então vamos aqui para a próxima pergunta do Thiago Façanha. Oi William, quantos dias um pássaro selvagem consegue ficar sem beber água? Por exemplo, os pássaros da caatinga que não têm água com facilidade, como eles fazem? Olha, uma boa pergunta, Thiago. A verdade é que as aves conseguem ficar semanas, meses ou até anos sem precisar de uma fonte de água. Mas eu já explico. Então, esses passarinhos que vivem longe de rios ou fontes de água, em regiões áridas ou semiáridas como a caatinga, conseguem sobreviver absorvendo a água dos alimentos, como de néctar, frutas, insetos e outros animais. Até mesmo aqueles passarinhos que se alimentam exclusivamente de sementes são capazes de extrair a água suficiente desse alimento seco. E vale ressaltar que as aves não perdem água do corpo com facilidade. Por exemplo, as aves não transpiram pela pele, não urinam de forma líquida como nós mamíferos e além disso possuem rins extremamente eficientes, o que resulta em uma excreção quase que sem líquidos. Mas é claro que apesar de todas essas adaptações, na temporada de chuvas, quando se forma aquela poça de água no chão, muitas vezes não é desperdiçada pela passarinhada, que adora se banhar e saciar a sede. Agora a pergunta aqui do Bruno Tulux. Existe alguma ave noturna vegetariana ou frugívora no Brasil e no mundo? Existe sim, e temos um exemplo brasileiro, o guáxaro. É uma ave amazônica que durante o dia dorme em cavernas e durante a noite voa em busca de frutos na floresta, se orientando na escuridão através da visão e de um sistema de ecolocalização similar ao dos morcegos. É uma espécie bem interessante. Pergunta aqui da Auriana Carvalho. William, tucanos e araçaris são a mesma coisa ou só muda o nome mesmo? Então, tucanos e araçaris são nomes populares de origem indígena, que é dado a essas aves da família Rampastidae, e a diferença está no tamanho. As espécies grandes, especialmente do gênero Ramphastos, recebem o nome de tucano, enquanto os menores, geralmente com bicos coloridos, como dos gêneros Selenidera e Pteroglossus, são chamados de araçaris, tucaninhos ou até saripocas. Tá gostando do vídeo? Já senta o dedo no like aí, tá bom? Vamos aqui à pergunta do Eduardo Augusto. Eu vi uma foto recentemente de um João de Barro que estava construindo o 9º andar de sua casinha. É possível que seja a mesma ave que construiu todas elas ou foram diversas aves? Sim, é possível que todas essas casinhas sejam do mesmo casal ou pelo menos de um dos membros do casal. E se a entrada de todas as casinhas estiver alinhada para o mesmo lado, todas à esquerda ou todas à direita, é ainda mais provável que seja do mesmo casal, pois cada casal constrói a casinha seguindo o mesmo padrão, como se existissem aves destras e canhotas nas habilidades do bico, o que influencia o lado da porta do ninho. Pergunta do Lopes, por que é tão raro ver uma fragata pousada em algum lugar, tipo em praias ou locais perto do mato, exceto nas ilhas de reprodução? Então, realmente não é comum, mas elas pousam sim, tá? Geralmente no litoral, elas pousam em árvores altas ou áreas rochosas com nenhuma ou pouca movimentação de pessoas. Não é em qualquer lugar.
Seguindo esse assunto, tem até uma curiosidade sobre as fragatas, que elas conseguem descansar ou mesmo dormir em voo, alternando os lados do cérebro. Mas só fazem isso quando se aventuram pelo oceano, quando ficam muitos dias longe da terra firme. Pergunta aqui do Gustavo. William, qual pássaro emite esse som? Então, o Gustavo tinha postado um link que vai direto para o som, e o som em questão é do sabiá ferreiro, o Turdus subalaris. É um sabiá migratório que aparece no sul e sudeste do Brasil a partir da primavera e que canta bastante. Bárbara Gonçalves. Por que os pombos comuns não pousam em árvores, apenas em construções? Como assim? Eles pousam sim, tá? Imagine que você esteja falando dos pombos domésticos, o Columba livia, que são exóticos e bem comuns nas cidades brasileiras. Eles pousam em árvores, mas realmente eles preferem pousar em borda de edifícios e outras superfícies de concreto, pois é o tipo de ambiente que mais se assemelha ao ambiente natural dessa espécie, que são falésias e formações rochosas da Europa e Ásia. Márcio Criatório Alvorada. Bom dia, William. Moro em uma cidade no interior da Paraíba e por trás da minha casa tem um pasto onde toda noite o pássaro saci canta durante a noite. Eles têm hábitos noturnos também? Observação, não tem iluminação no local para causar uma possível confusão na ave. Legal, Márcio, mas é isso mesmo. O saci, ele não chega a ter uma atividade noturna ao ponto de sair para caçar durante a noite ou ficar se movimentando pela floresta. Mas em termos de vocalização, mesmo durante a noite, esse bicho é bem ativo. Que é uma característica dessa época do ano, que começa na primavera. Como é o período reprodutivo, mesmo de noite essas aves ficam cantando. E não é só com o saci que isso acontece. Tem algumas aves tipicamente diurnas, como é o caso do jaó, um tipo de tinamídeo, que no período reprodutivo estendem a cantoria por praticamente toda a noite. Wagner Caminhões pergunta: é verdade que o bico de lacre não é nativo do Brasil? Verdade, ele é exótico, é uma espécie nativa da África. Foi introduzida no Brasil a partir do Rio de Janeiro no século XIX, durante o reinado de Dom Pedro I. O objetivo da introdução era servir de animal de estimação, mas aos poucos algumas aves foram soltas, outras escaparam, e em poucas décadas o bico de lacre se espalhou por várias regiões do país. Olha aqui uma pergunta da Helenice, uma amiga da observação de aves. Oi, William, é comum o sabiá-barranco utilizar o ninho de uma outra sabiá para colocar seus ovos? Observamos esse comportamento aqui em casa. Assim que os filhotes de sabiá-laranjeira deixaram o ninho, logo em seguida o sabiá-barranco utilizou o mesmo ninho. Muito legal essa observação, Helenice. Eu confesso que eu nunca li nem vi nada parecido assim, de um sabiá-barranco utilizar um ninho pronto de um sabiá-laranjeira, um ninho abandonado, né? Só que vale lembrar que o sabiá-barranco ele é bem famoso pelo comportamento de reaproveitar os mesmos ninhos, fazendo apenas pequenas reformas a cada temporada reprodutiva. Então creio que por conta disso situações como a sua possam acontecer, até porque o sabiá-laranjeira constrói um tipo de ninho em forma de xícara que é no mesmo padrão que é usado pelo sabiá-barranco. Esse foi mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Se você quer fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, é só colocar aqui nos comentários utilizando a hashtag Ornitólogo Responde. Combinado? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.